Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é meio recorrente aqui no canal, que é a necessidade de ter uma faculdade para a área de programação. Então, eu tô falando mais uma vez sobre esse assunto porque eu acabei de participar de uma discussão no Facebook e eu pensei que alguns pontos devem ser abordados aqui no canal. Vocês sabem que eu sou muito a favor da ideia de que não é necessário você ter uma faculdade para você entrar no mercado de programação e para você se tornar um desenvolvedor e progredir na carreira, certo? Só que eu acho que eu preciso fazer algumas ressalvas e explicar o porquê eu acredito nisso. A primeira coisa é que para você se tornar um programador, você não precisa de nada mais do que um computador e acesso à internet. Você vai ter acesso a diversos materiais que são riquíssimos, muito melhores do que os que eu estudei na faculdade. Também porque você tendo acesso a um computador com internet, você vai ter tudo que você precisa para treinar e para criar praticamente qualquer sistema web ou qualquer sistema de aplicativo, desktop, etc. Isso quer dizer que com apenas isso você vai poder praticar e criar qualquer tipo de projeto que seja um sistema, desktop, mobile, etc. Você vai poder criar o seu produto e transformar até numa grande empresa. Porém, existem certas ressalvas que eu gostaria de fazer. Lá nessa discussão, foi abordado, por exemplo, trabalhar com carros autônomos, com internet das coisas, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque para você trabalhar com um carro autônomo e você ter a mesma disponibilidade, por exemplo, de um desenvolvedor de sistemas web para treinar, você precisa ter acesso a um carro autônomo. Você precisa ter acesso a equipamentos que não são tão simples, que normalmente as pessoas não têm na sua garagem. Então não é tão simples assim, não é todo mundo que tem acesso a ter todas as ferramentas para treinar o desenvolvimento de um carro autônomo, mesmo que seja apenas o desenvolvimento do software de um carro autônomo. Não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de ferramenta disponível assim a qualquer momento, diferente do que acontece com um sistema web, por exemplo. E a internet das coisas vai pelo mesmo caminho. Eu me formei em Engenharia de Sistemas e Computação. Na verdade, o nome do meu curso completo lá na UERJ é Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas e Computação. E durante a faculdade, eu tive bastante aula de elétrica, de eletrônica, e eu utilizava equipamentos que seria impossível ter em casa. O custo, às vezes, de um equipamento daquele já seria astronômico, seria muito além do que eu poderia pagar naquela época, principalmente, para ter em casa. Imagina o conjunto de todos os equipamentos utilizados. Seria impossível. Por isso, nesse caso, quando você quer algo mais eletrônico, algo que envolva mais hardware e hardwares caros, aí você vai precisar ter um suporte, não vai ser tão simples você conseguir desenvolver as habilidades sozinho. Esse suporte pode ser o suporte de uma universidade, que vai te dar todas as ferramentas para você brincar lá, né, e treinar e testar diversas coisas, ou pode ser também um emprego. No emprego é um pouco mais difícil porque você tem aquela tarefa para fazer, você não tem muito recurso disponível para você treinar, né, e errar principalmente, então a faculdade vai ter uma vantagem nessa parte aí. E quando a gente fala de carros autônomos, a coisa fica um pouco mais complicada ainda porque nem é toda universidade que tem disponível esse tipo de equipamento que você vai ter que utilizar para poder treinar, para poder evoluir as suas habilidades. E aí fica muito mais complexo. Porém, você já tendo acesso a uma parte de eletrônica vai facilitar o teu ingresso nesse mercado. Porque apesar de não ser impossível você entrar nesses mercados apenas como desenvolvedor, com conhecimento de desenvolvedor, é claro que quem tiver esse conhecimento aliado a um conhecimento de eletrônica vai ter vantagens, tá? E também não é impossível você obter esse conhecimento sozinho em casa. Porém, vai ser muito mais difícil. Você pode utilizar simuladores, por exemplo, mas nada substitui exatamente você meter a mão na massa e utilizar e testar aquilo no mundo real. Por isso, nesse caso, esses mercados mais específicos, a faculdade ainda vai ter algum papel importante na sua formação. Então, toda vez que eu falar aqui que faculdade não é necessário para desenvolvedores ou para você desenvolver coisas, eu estou falando aqui de sistemas que vivem 100% no ambiente digital, no ambiente web, num aplicativo, etc. São coisas que não envolvem hardware, porque aí sim realmente fica um pouco mais complexo
de você ter acesso. E além disso, antes de fechar o vídeo, eu queria fazer mais uma observação, que é o seguinte: esse tipo de desenvolvimento, quando você vai trabalhar com carros autônomos, por exemplo, você pode cometer erros que vão colocar a vida das pessoas em risco. Agora, há pouquíssimo tempo, saiu uma notícia falando que um carro autônomo da Uber atropelou e matou uma pessoa nos Estados Unidos. Então, quando você começa a lidar com coisas que sejam mais sensíveis à vida humana, é normal até falar de regulamentação. Eu sou totalmente contra a regulamentação, mas nesse caso precisa ter algum processo que tenha que ser seguido e talvez regulamentado. Talvez não a regulamentação do profissional, mas sim do processo. Então é isso, eu queria esclarecer um pouco essas diferenças e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você acha sobre regulamentação? Qual é a sua opinião sobre a real necessidade de uma faculdade para a carreira de um desenvolvedor? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!